Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento, Inovacar Veículos, compromisso com qualidade, a escolha certa na hora de comprar seu carro. Farmácia Brasil, sua saúde é a nossa tradição. Quevedo Soluções Elétricas e Decorações. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez aqui no início desta manhã, reunidos, e convidamos você aí para participar conosco, você que nos acompanha todos os dias. Deixei também o seu pedido de oração, sua prece para rezarmos juntos no final do nosso encontro, e pedimos assim que o Senhor nos ilumine ouvindo a sua palavra e refletindo assim, nos preparando para a nossa bênção do dia. Hoje é o Evangelho de João 12, 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Aí ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa ela fazer isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, nós ouvimos aqui esse momento de Jesus, final já quase da sua caminhada, como nós ouvimos aqui no Evangelho. Ele vai visitar o seu amigo Lázaro, que ele havia ressuscitado, como o próprio texto do Evangelho nos chama a atenção. Lázaro havia morrido e era alguém que era muito amigo de Jesus. E Jesus, como nós sabemos, foi até a sua casa, ao encontro da sua família, e lá ele ressuscitou Lázaro, que já estava há 4 dias já morto e sepultado. E é interessante que depois disso Jesus continuou indo à casa desses amigos dele, que era Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria, e aqui eles convidaram Jesus para ir à sua casa para uma refeição, um jantar. E durante esta refeição, uma das irmãs de Lázaro teve um gesto muito bonito, que é ungir os pés de Jesus com perfume e enxugá-los com seus cabelos, um gesto de manifestação de amor, de caridade, de generosidade para com Jesus. E Jesus, ele diz assim que esse gesto é um gesto que simboliza aquilo que vai acontecer com Jesus, a sua paixão, a sua morte, mas também a sua ressurreição. E lá, como nós sabemos no texto do Evangelho, quando Jesus foi morto, ele também foi, após ser tirado da cruz, antes de ser sepultado, ele foi também ungido com óleo, com bálsamos, limparam o seu corpo, tiraram as sujeiras do momento da crucifixão do seu corpo, lavaram o seu corpo e ungiram com óleos e o envolveram num pano de linho, um lençol de linho, onde depois ele foi colocado na sepultura. Então todo esse gesto aqui de Jesus que prenuncia aquilo que vai acontecer com ele lá na sua paixão, na sua morte, mas também a sua ressurreição. Jesus também foi ungido para esse momento.
E é interessante que Judas não está muito contente com isso, né? Porque ele diz, para que jogar fora? Como para ele esse gesto de amor, de caridade, né? É como se estivesse jogando fora, desperdiçando algo que era tão precioso que poderia ser vendido e revertido para a caridade. E é interessante que a pessoa, quando ela é mesquinha, ela não vai entender o que é o amor. A pessoa, quando é mesquinha, vai ver o amor, as coisas que é feita com amor, como se fosse algo desnecessário, algo insignificante, algo não importante. Para quem é mesquinho, amar é desnecessário. Para quem é mesquinho, para quem é uma pessoa como Judas era, uma pessoa que se preocupava só com os seus interesses, com as suas preocupações, um gesto como esse de Maria é um gesto desnecessário. Mas para quem não é mesquinho, para quem ama, para quem tem a atitude como Jesus tinha, um gesto como esse é um gesto valioso. É uma demonstração grandiosa de amor, de afeto, de carinho. Então que nós aprendamos aqui no Evangelho, né, hoje, que mesmo um gesto como esse simples, pequeno, de lavar os pés de Jesus, ungí-los e secá-los, esse é um gesto de demonstração do quê? De amor, de carinho. E se nós formos lembrar na Sagrada Escritura, Jesus também na Quinta-feira Santa, antes da sua paixão, ele também faz esse mesmo gesto. Toma uma bacia com água, né, um pano, uma toalha, e vai lavar os pés dos seus discípulos. Para quem não ama, isso é um gesto que significa, para que isso? Para quem não ama, não tem sentido nenhum, é insignificante isso. Mas para quem ama, é um gesto de doação, é um gesto de entrega, é um gesto de amor, é um gesto de caridade. Então que nós aprendamos que o amor, né, ele se manifesta nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. E às vezes naquilo que aparentemente não significa nada. Mas é assim que vai sendo demonstrado o verdadeiro amor. Que nós sempre estejamos abertos a exemplo de Maria, para servirmos, para demonstrarmos sempre o amor, independente das coisas, das situações que nós somos chamados a manifestar o amor. Com certeza é uma oportunidade de nós mostrarmos quem nós somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento: Inova Car Veículos, Farmácia Brasil e Quevedo Soluções Elétricas.